Uma mulher de 53 anos abre o testamento do pai falecido e descobre que tem uma irmã mais velha, abandonada há décadas em um asilo. Uma mulher de 62 anos que ninguém da família sabia que existia. Você consegue imaginar descobrir, na sua maturidade, que passou a vida inteira sem conhecer alguém do seu próprio sangue. Parece coisa de ficção, mas essa história aconteceu de verdade no interior de Minas Gerais em 1942. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai te emocionar de um jeito que você nunca imaginou. O que essas duas irmãs descobriram, uma sobre a outra, mudou não apenas suas vidas, mas revelou segredos que uma família inteira guardou por mais de 60 anos. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essas histórias emocionantes estão chegando. Minas Gerais, interior profundo, 1942. O Brasil vivia os últimos anos da ditadura do Estado Novo, mas ali, nas terras altas da Serra da Mantiqueira, a política distante pouco importava. O que definia a vida das pessoas era a terra, o café, o gado e, principalmente, a honra das famílias tradicionais. Naquele tempo, um sobrenome respeitado valia mais que qualquer documento, e a reputação de uma família podia ser construída ao longo de gerações ou destruída em uma única noite de escândalo. Santa Luzia do Cerrado era uma vila de não mais que 1.500 habitantes, espremida entre morros cobertos de cafezais e pastos. As casas se agrupavam ao redor da igreja matriz, uma construção simples de paredes brancas e torres modestas. As ruas de terra batida ficavam lamacentas nos meses de chuva e poeirentas no resto do ano. O comércio resumia-se a meia dúzia de vendas, uma farmácia e o armazém dos Ferreira, a família mais antiga e respeitada da região. Ali, as mulheres ainda usavam vestidos até os tornozelos e chapéus quando saíam de casa. Os homens trabalhavam de sol a sol nas lavouras ou nas fazendas de gado. As notícias do mundo chegavam com semanas de atraso, trazidas pelos tropeiros que faziam o caminho até as cidades maiores. A vida seguia o ritmo das estações, das colheitas, dos batismos, casamentos e funerais que marcavam a passagem do tempo. Naquele mundo fechado, certos assuntos simplesmente não se discutiam. Filhos nascidos fora do casamento eram vergonha que se escondia a qualquer custo. Mulheres que se perdiam, desapareciam da sociedade, enviadas para conventos distantes ou casas de parentes em outras províncias. E os homens, mesmo quando responsáveis por essas tragédias, mantinham suas posições de respeito, desde que soubessem guardar segredos. Era um tempo em que a palavra de um coronel valia mais que qualquer lei, em que as distâncias isolavam comunidades inteiras e em que o passado de uma pessoa podia ser completamente apagado se houvesse dinheiro e influência suficientes para isso. Isabel Ferreira tinha 53 anos quando seu pai morreu. Ela era uma mulher alta, de ombros largos, que revelavam uma vida inteira de trabalho pesado. Os cabelos grisalhos, antes castanhos escuros, estavam presos em um coque apertado na nuca. As mãos grandes e calejadas mostravam décadas lidando com a casa, com os animais, com a terra. O rosto marcado por rugas profundas ao redor dos olhos e da boca não escondia que aquela era uma mulher que havia conhecido mais tristeza que alegria. Isabel nunca havia se casado, não por falta de pretendentes na juventude, mas porque seu pai, Joaquim Ferreira, sempre encontrava algum defeito em cada homem que se aproximava. Alto demais, baixo demais, pobre demais, de família duvidosa. Com o tempo, as propostas pararam de chegar, e Isabel se conformou com o papel de filha solteira, cuidadora do pai viúvo, administradora silenciosa da fazenda Santa Rita. A fazenda havia sido próspera um dia, com seus 300 alqueires de café e gado, mas os últimos 20 anos tinham sido de declínio lento e inexorável.
A crise do café de 1929 destruiu muitos fazendeiros e Joaquim nunca se recuperou completamente. A casa grande, antes imponente, agora exibia paredes descascadas, telhas quebradas, varandas onde a madeira apodrecia. Os pastos estavam tomados por capim colonião e vassourinha. Dos 40 trabalhadores que um dia viveram na propriedade, restavam apenas 5 famílias de agregados, velhos demais ou doentes demais para conseguir trabalho em outro lugar. Isabel havia dedicado sua vida inteira àquele lugar e àquele homem. Acordava antes do sol para preparar o café, administrava os poucos recursos que restavam, mediava conflitos entre os trabalhadores, cuidava das galinhas, da horta, de tudo. E à noite, depois que o pai se recolhia para seus aposentos, ela se sentava sozinha na varanda, olhando as montanhas escuras recortadas contra o céu estrelado, e se perguntava se aquilo era tudo que a vida tinha para oferecer. Joaquim Ferreira morreu em uma manhã fria de novembro, 2 dias antes do dia de finados. Ele tinha 81 anos e estava doente havia meses. Uma pneumonia que se instalou depois das últimas chuvas e que ele teimava em ignorar, recusando médico, recusando descanso. Morreu sentado em sua poltrona de couro na biblioteca, com um livro aberto no colo e um copo de cachaça pela metade na mesinha ao lado. Isabel encontrou o pai já frio quando levou o café da manhã. Não chorou. Não tinha mais lágrimas para dar àquele homem que havia consumido toda a sua vida. Fechou os olhos dele com dedos firmes, cobriu o corpo com um lençol e foi chamar o padre e avisar os poucos vizinhos que ainda mantinham contato. O velório foi simples e curto. Menos de 20 pessoas compareceram. Joaquim havia se tornado um homem amargo e isolado nos últimos anos, afastando amigos e parentes com seu temperamento difícil. Foi enterrado no pequeno cemitério da vila, ao lado da esposa que morrera 40 anos antes, deixando apenas Isabel. No dia seguinte, dia de finados, Isabel estava na biblioteca da Casa Grande, organizando os papéis do pai. A sala cheirava a mofo e tabaco velho. Prateleiras de madeira escura subiam até o teto, repletas de livros que ninguém mais lia. A mesa grande de jacarandá estava coberta de documentos, cartas amareladas, recibos de décadas atrás. Foi quando encontrou o envelope lacrado com cera vermelha, com a letra trêmula mas clara do pai. Testamento de Joaquim Augusto Ferreira, a ser aberto somente após minha morte. Na presença de Isabel Maria Ferreira. As mãos de Isabel tremeram ao pegar o envelope. O que mais seu pai teria para dizer? Mais ordens? Mais controle? Mesmo depois de morto? Quebrou o lacre e abriu o papel grosso, amarelado pelo tempo. A letra do pai preenchia 3 páginas inteiras, escritas com tinta preta que havia desbotado para marrom. Isabel começou a ler, esperando encontrar instruções sobre a divisão dos bens, sobre a fazenda, sobre dívidas, mas não era isso. Minha filha Isabel, se você está lendo isto, significa que finalmente parti deste mundo e posso descansar desta culpa que carreguei por 62 anos. O que vou revelar agora vai mudar tudo o que você pensa que sabe sobre nossa família, sobre mim e sobre você mesma. Isabel sentou-se lentamente na cadeira de couro, sentindo o coração acelerar. Continuou lendo. Antes de casar com sua mãe, Benedita, eu amei outra mulher. Seu nome era Rosa Helena da Silva. Ela trabalhava na casa de meus pais como costureira. Era 9 anos mais nova que eu. Tinha 16 anos quando nos conhecemos. Eu tinha 25 e deveria me casar com a filha do fazendeiro Almeida, um casamento arranjado pelas famílias. Mas eu amava Rosa. Amava de verdade, com aquela paixão louca que só a juventude conhece. Isabel parou de ler por um momento, processando. Seu pai, aquele homem duro e frio que ela conhecera, havia amado alguém? Verdadeiramente amado? Parecia impossível. Voltou ao texto. Rosa ficou grávida. Quando descobrimos, eu quis assumir, quis casar com ela, enfrentar minha família, mas meu pai não permitiu.
Disse que eu destruiria o nome dos Ferreira, que seríamos expulsos da sociedade, que perderíamos tudo. Ele ofereceu dinheiro a Rosa, muito dinheiro, para que ela fosse embora e nunca mais voltasse. Isabel sentiu um aperto no peito. Sabia o que viria a seguir. Rosa recusou o dinheiro inicialmente. Disse que queria apenas que eu reconhecesse a criança, que não precisava casar. Só queria que a filha tivesse meu nome, minha filha, porque era uma menina, Isabel. Uma menina que nasceu em abril de 1880. Seu pai me permitiu vê-la uma única vez, no dia do nascimento. Eu a segurei nos braços por 5 minutos. Ela era perfeita. Tinha meus olhos, meu nariz. Chorei como nunca havia chorado na vida. As mãos de Isabel tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Uma irmã. Ela tinha uma irmã. Meu pai forçou Rosa a aceitar o dinheiro e desaparecer. Eu nunca mais a vi. Nunca soube para onde ela foi. Tentei procurar, mas meu pai me proibiu sob ameaça de me deserdar completamente. Eu era covarde, Isabel. Tinha 26 anos e era um covarde que escolheu o conforto e o nome da família em vez de lutar pela mulher que amava e pela filha que tinha gerado. Isabel precisou parar de ler. Levantou-se, foi até a janela, olhou para o cafezal abandonado lá fora sem realmente ver. Seu pai havia abandonado uma filha, havia abandonado uma mulher grávida. E ela, Isabel, havia passado a vida inteira servindo aquele homem, sacrificando tudo por ele. A raiva veio primeiro, quente e sufocante. Mas depois veio outra coisa, curiosidade. O que havia acontecido com aquela mulher? Com aquela criança? Com sua irmã? Voltou à mesa e continuou lendo, as mãos agora firmes, movidas por uma necessidade urgente de saber. Casei-me com sua mãe 6 meses depois, como meu pai havia planejado. Foi um casamento sem amor, mas cordial. Benedita era uma boa mulher, e eu tentei ser um bom marido. Quando você nasceu, Isabel, eu quis amá-la como não pude amar minha primeira filha, mas não consegui. Cada vez que olhava para você, via aquela outra menina que eu havia abandonado. Via minha covardia e me afastei. Fui um pai distante, frio, cruel muitas vezes. Você não merecia isso. Você não teve culpa de nada. Isabel sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Tantos anos querendo o amor do pai, se perguntando o que havia de errado com ela, porque ele nunca conseguia demonstrar afeto. E não era sobre ela. Nunca tinha sido. Há 5 anos contratei um investigador particular de Belo Horizonte. Precisava saber o que havia acontecido com Rosa e com minha filha antes de morrer. O investigador levou quase 1 ano, mas encontrou. Rosa morreu em 1910, com apenas 46 anos, de tuberculose. Ela trabalhou como costureira a vida inteira em São João del Rei. Nunca se casou, criou a filha sozinha. A menina se chamava Helena Rosa da Silva. Minha filha. O nome ecoou na mente de Isabel. Helena. Sua irmã se chamava Helena. Helena trabalhava como professora primária em São João del Rei quando a mãe morreu. Nunca se casou também. Aos 50 anos, ficou muito doente. Não sei exatamente o que teve, mas perdeu a capacidade de trabalhar. Sem família, sem dinheiro, foi parar no Asilo São Vicente de Paulo, uma instituição de caridade que cuida de pessoas idosas e doentes sem recursos. Isabel largou o papel, o coração disparado. Sua irmã estava viva, estava em um asilo. Tinha 62 anos agora, se a conta estava certa. Voltou ao testamento com urgência renovada. Isabel, minha filha, eu não tive coragem de procurá-la em vida. Não tive coragem de enfrentar o que fiz, de pedir perdão, de assumir minha responsabilidade. Mas agora, morto, posso ao menos tentar fazer o certo. Estou deixando metade de todos os meus bens para Helena Rosa da Silva. A fazenda Santa Rita deverá ser vendida e o valor dividido igualmente entre vocês duas. Também deixo uma carta separada para Helena, explicando tudo, pedindo perdão que não mereço. A sala girou ao redor de Isabel. Metade dos bens, a fazenda vendida, tudo mudando de repente. Mas não era isso que a perturbava. Era outra coisa.
Uma mulher de 62 anos, sozinha em um asilo, sem saber que tinha uma irmã, sem saber que tinha uma família. Uma mulher que passou a vida inteira sem nada, enquanto Isabel vivia aqui com casa, com terra, com um sobrenome respeitado. Peço que você procure Helena. Peço que entregue a ela a carta e a parte que lhe cabe. Peço que, se possível, seja a irmã que ela nunca teve. Você e ela são as únicas vítimas inocentes desta história. Seu pai, que morreu covarde como viveu. Assinatura: Joaquim Augusto Ferreira. Isabel ficou sentada na biblioteca até o sol começar a se pôr. A casa estava silenciosa ao redor dela. Apenas os sons distantes dos animais no curral, do vento nas árvores. Ela segurava o testamento em uma mão e na outra o envelope menor endereçado a Helena Rosa da Silva, uma irmã. Ela tinha uma irmã mais velha que nunca conhecera, uma irmã que estava sozinha em um asilo, sem ninguém no mundo. Uma irmã que seu pai havia abandonado e depois tentado compensar com dinheiro depois de morto. Isabel pensou em sua própria vida. 53 anos passados naquela fazenda, cuidando de um homem que nunca a amou de verdade. Sem marido, sem filhos, sem nada além de trabalho e solidão. E agora descobria que havia outra pessoa no mundo que compartilhava seu sangue. Alguém que talvez entendesse o que era ser rejeitada, ser deixada de lado, ser solitária. A raiva que sentiu inicialmente havia se transformado em algo diferente. Uma curiosidade intensa, sim, mas também uma necessidade estranha de conhecer aquela mulher, de ver o rosto dela, de ouvir sua voz, de saber sua história. Levantou-se com determinação. Guardou o testamento e a carta na gaveta trancada da escrivaninha. Amanhã iria à vila conversar com o advogado da família. E depois iria a São João del Rei. Iria encontrar Helena Rosa da Silva. Iria encontrar sua irmã. Naquela noite, Isabel mal conseguiu dormir. Ficou na cama estreita de seu quarto simples, olhando o teto escuro, pensando: como seria Helena? Pareceria com ela? Teria os mesmos olhos escuros dos Ferreira, o mesmo nariz forte, os mesmos ombros largos? Ou puxara à mãe aquela Rosa Helena que o pai havia amado e abandonado? E mais importante, como reagiria ao saber que tinha uma irmã? Ao saber que o pai que nunca a reconheceu havia morrido deixando para ela uma herança? Ficaria feliz, aliviada, grata? Ou sentiria raiva, amargura, rancor de ter sido abandonada a vida inteira e lembrada apenas na morte? Isabel se levantou antes do amanhecer, como sempre fazia. Preparou café, alimentou as galinhas, deu ordens aos trabalhadores. Mas tudo aquilo parecia automático, distante. Sua mente estava em outro lugar, em um asilo em São João del Rei, com uma mulher de 62 anos que ela nunca tinha visto. Depois do café, Isabel colocou seu vestido preto mais decente, o único que não estava remendado. Prendeu os cabelos grisalhos em um coque firme. Pegou a carroça pequena e foi até a vila. O escritório do advogado Mendes ficava em uma casa térrea na rua principal, ao lado da farmácia. Era um homem velho, com quase 70 anos, que cuidava dos assuntos da família Ferreira havia décadas. Quando Isabel entrou, ele já sabia da morte de Joaquim. Meus sentimentos, dona Isabel, disse ele, tirando os óculos redondos e limpando com um lenço. Seu pai foi um homem de bem. Isabel não respondeu. Apenas colocou o testamento sobre a mesa. O advogado leu em silêncio, os olhos arregalando conforme avançava. Quando terminou, deixou o papel cair sobre a mesa e olhou para Isabel com uma expressão de choque. Santo Deus, murmurou. Eu não sabia. Em 40 anos cuidando dos negócios dele, nunca soube. Ninguém sabia, disse Isabel, a voz firme. Ele escondeu por mais de 60 anos. E a senhora pretende... O advogado deixou a pergunta no ar. Vou procurá-la. Vou a São João del Rei esta semana. O advogado assentiu devagar. Vai precisar de documentação. Certidão de nascimento da moça. Comprovação de que é quem diz ser. Para a herança ser liberada, precisa estar tudo legal.
Então providencie o que for necessário, disse Isabel. Quanto tempo vai levar? Se ela realmente está no asilo, deve ter registros lá. Algumas semanas, talvez um mês. Isabel levantou-se. Avise quando estiver tudo pronto. Vou conhecê-la de qualquer forma, com ou sem documentação. 3 dias depois, Isabel estava em um trem rumo a São João del Rei. Era a primeira vez em quase 20 anos que saía de Santa Luzia do Cerrado. A viagem levava 4 horas. O trem chacoalhando pelos trilhos estreitos que subiam e desciam as montanhas. Ela olhava pela janela, vendo a paisagem mudar. Cafezais davam lugar a pastos, pastos a matas, vilas pequenas surgiam e desapareciam. Cada quilômetro a afastava da única vida que conhecia e a aproximava de algo completamente novo e assustador. São João del Rei era uma cidade de verdade, com ruas de paralelepípedo, casarões coloniais, igrejas barrocas, comércio movimentado. Isabel se sentiu perdida no meio de tanta gente, tanto barulho, tantas carroças e automóveis dividindo as ruas. Perguntou a um senhor na estação onde ficava o asilo São Vicente de Paulo. Ele apontou para o alto de uma colina, no fim da cidade, onde se via um prédio grande e austero, de paredes brancas e janelas pequenas. Isabel subiu a colina a pé, carregando apenas uma pequena bolsa com suas coisas. O coração batia cada vez mais forte conforme se aproximava. O que ia dizer? Como ia se apresentar? Olá, sou sua irmã que você não sabia que existia. Parecia absurdo. O asilo era maior de perto. Um prédio de 3 andares, cercado por um muro baixo de pedra. Um jardim simples na frente, com alguns bancos de madeira. Isabel empurrou o portão de ferro que rangeu alto, ecoando. Na entrada, uma mulher gorda de meia-idade, vestida com hábito de freira, olhou para ela com suspicácia. Posso ajudar? Vim visitar uma interna, disse Isabel, a voz saindo mais fraca que pretendia. Helena Rosa da Silva. A freira franziu o senho. A senhora é parente? Isabel hesitou. Sou. Dona Helena nunca recebeu visitas. Em 10 anos aqui, ninguém nunca veio vê-la. A dor foi física. 10 anos. Sua irmã estava ali havia 10 anos e ninguém no mundo havia ido visitá-la. Eu sei, disse Isabel. Por isso estou aqui agora. A freira estudou seu rosto por um longo momento. Depois assentiu. Ela está no 2º andar. Quarto 16. Mas devo avisá-la. Dona Helena não está bem. Tem dias bons e dias ruins. Isabel subiu as escadas de madeira que gemiam sob seus pés. O corredor do 2º andar cheirava a sabão de cinzas e remédio. Portas de madeira se seguiam em fileiras, cada uma com um número pintado. 16 ficava no fim. Isabel parou diante da porta fechada, respirou fundo, bateu 3 vezes, suave. Entre, disse uma voz fraca do outro lado. Isabel empurrou a porta. O quarto era minúsculo, uma cama estreita, um armário pequeno, uma cadeira de palha, uma janela com vista para os telhados da cidade. E na cama, coberta com um cobertor fino, estava uma mulher de cabelos completamente brancos, presos em uma trança grossa sobre o ombro. Ela olhou para Isabel com olhos escuros, fundos, cansados. Olhos que Isabel reconheceu imediatamente, porque via os mesmos no espelho todos os dias. Os olhos dos Ferreira. Quem é a senhora? Perguntou Helena, a voz rouca mas firme. Isabel abriu a boca, mas nenhum som saiu. Como dizer? Como explicar 62 anos de silêncio em uma frase? Meu nome é Isabel. Conseguiu finalmente. Isabel Ferreira. Eu sou sua irmã. Helena ficou completamente imóvel. Por um momento, Isabel pensou que ela não tinha entendido, ou que não acreditava. Mas então viu as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto enrugado da mulher mais velha, silenciosas, abundantes. Eu não tenho irmã, sussurrou Helena. Nunca tive ninguém. Eu sei, disse Isabel, dando um passo para dentro do quarto. Eu descobri há apenas 5 dias. Nosso pai, ele escondeu. Ele abandonou você. Mas eu não sabia, Helena. Eu juro que não sabia. Helena limpou o rosto com as mãos trêmulas.
Estudou Isabel de cima a baixo, como se procurasse algo. Você parece com ele, disse finalmente. Com Joaquim. Minha mãe me contou tudo antes de morrer. Disse o nome dele, descreveu seu rosto. Você tem os olhos dele, o nariz dele. E você também, disse Isabel. Somos irmãs, Helena, de sangue. Podemos conversar? Helena assentiu devagar. Isabel puxou a cadeira e sentou-se ao lado da cama. E ali, naquele quarto minúsculo de asilo, as duas mulheres começaram a preencher 62 anos de vazio. Helena contou sua história aos poucos, a voz cansada, mas clara. Sua mãe, Rosa, havia sido costureira a vida inteira, trabalhando dia e noite para sustentar as duas. Moravam em quartos alugados, nunca tinham nada além do essencial. Rosa nunca se casou, nunca quis outro homem depois de Joaquim. Dizia que ele havia sido o amor de sua vida, mesmo tendo-a abandonado. Ela nunca falou mal dele, disse Helena, a voz carregada de uma tristeza antiga. Nunca. Dizia que ele era jovem, que a família dele era poderosa, que ele não teve escolha. Eu cresci sem raiva dele, porque minha mãe não tinha raiva, mas eu tinha pena. Pena de ter um pai que não me quis. Isabel apertou as mãos enrugadas da irmã. Ele se arrependeu. No testamento ele disse que foi covarde, que você não merecia. E você, perguntou Helena, teve uma vida boa com ele? Isabel soltou uma risada amarga. Não, ele me criou, mas nunca me amou. Agora sei por quê. Eu o lembrava de você, do que ele tinha feito. Passei a vida tentando ser boa o suficiente para que ele me olhasse com carinho. Nunca consegui. As duas ficaram em silêncio por um momento, unidas por uma dor compartilhada. Como você veio parar aqui? Perguntou Isabel finalmente. Helena suspirou. Fiquei doente há 10 anos, perdi o movimento das pernas, não consegui mais trabalhar, não tinha dinheiro guardado, não tinha ninguém. A caridade me trouxe para cá. Tem sido solitário, muito solitário. Não precisa mais ser, disse Isabel, surpresa com a firmeza em sua própria voz. Você vai sair daqui, vai vir comigo para Santa Luzia. Helena arregalou os olhos. O quê? A fazenda é sua também, metade dela. Ele deixou tudo dividido entre nós duas no testamento. Mas mesmo que não tivesse deixado, você é minha irmã. Não vou deixá-la aqui sozinha. Mas eu não ando, Isabel. Sou um fardo. Não é fardo nenhum, disse Isabel com firmeza. Passei 53 anos sozinha naquela fazenda. Agora descobri que tenho uma irmã. Você acha mesmo que vou deixá-la aqui? Helena chorou de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Isabel ficou com ela o resto da tarde. Conversaram sobre tudo. Infâncias separadas, mas igualmente solitárias. Mães que fizeram o melhor que podiam. Um pai que havia falhado com ambas de formas diferentes. Quando Isabel saiu, já era noite. Prometeu voltar na manhã seguinte para começar os trâmites de tirar Helena do asilo. Levou 3 semanas. Papelada, documentação, conversas com a direção do asilo, preparativos na fazenda. Isabel fez o caminho entre Santa Luzia e São João del Rei 4 vezes, sempre voltando para ver Helena, para garantir que era real, que ela realmente tinha uma irmã. A cada visita, Helena parecia um pouco menos apagada. O rosto começou a ter mais cor, os olhos mais brilho. A ideia de sair daquele lugar, de ter uma casa, uma família, estava trazendo ela de volta à vida. No dia combinado, Isabel chegou com uma carroça grande e confortável, forrada com cobertores. Trouxe também Rodrigo, um dos trabalhadores mais fortes da fazenda, para ajudar a carregar Helena. As freiras do asilo ajudaram a preparar Helena para a viagem. Vestiram-na com roupas limpas, pentearam seus cabelos brancos. Quando Rodrigo a carregou nos braços até a carroça, ela parecia uma boneca frágil, leve demais. Isabel sentou-se ao lado dela na carroça, segurando sua mão durante toda a viagem. Helena olhava para tudo com olhos maravilhados, como uma criança. As montanhas, os cafezais, as pequenas vilas pelo caminho. Ela não via o mundo além do asilo havia uma década. Está bonito, murmurou ela.
Esqueci como o mundo era bonito. Quando chegaram à fazenda Santa Rita, o sol já estava se pondo. A casa grande, mesmo em seu estado de decadência, parecia imponente contra o céu alaranjado. Os trabalhadores estavam todos na varanda, curiosos para ver a irmã da patroa que ninguém sabia que existia. Isabel havia preparado o melhor quarto da casa para Helena, o quarto que um dia foi de sua mãe, Benedita. Grande, com janelas que davam para os jardins abandonados, uma cama larga com colchão novo, móveis de jacarandá escuro, cortinas limpas. Rodrigo carregou Helena até lá e a colocou na cama com cuidado. A mulher olhou ao redor com lágrimas nos olhos. Nunca tive um quarto assim, disse ela. Nunca tive nada assim. Agora tem, disse Isabel. É seu. Tudo isso é seu também. Naquela noite, Isabel preparou um jantar simples, mas farto. Frango ensopado com legumes da horta, arroz, feijão, couve refogada, farinha. Colocou tudo em uma bandeja e levou para o quarto de Helena. Comeram juntas, conversando baixo. Helena tinha dificuldade para segurar os talheres com as mãos enfraquecidas. Então, Isabel a ajudou sem constrangimento, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Por que está fazendo isso?" perguntou Helena de repente. "Por que está sendo tão boa comigo? Você não me conhece. Eu poderia ser uma pessoa horrível." Isabel parou, o garfo no ar. Pensou na pergunta. Pensou em toda a sua vida, na solidão, na ausência de amor, na falta de propósito. "Porque você é minha irmã", disse finalmente. "E porque eu também estou sozinha. Sempre estive. Talvez Deus tenha deixado você viver sozinha e eu viver sozinha por tantos anos para que quando finalmente nos encontrássemos, pudéssemos cuidar uma da outra." Helena sorriu pela primeira vez desde que Isabel a conhecera. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. "Acho que vou gostar de ter uma irmã", disse ela. "Eu também", respondeu Isabel. As semanas se transformaram em meses. A rotina da fazenda mudou completamente com a presença de Helena. Isabel acordava cedo, como sempre, mas agora a primeira coisa que fazia era ir ao quarto da irmã ver se ela estava bem, se havia dormido direito, se precisava de algo. Helena não podia andar, mas seus braços e mãos ainda funcionavam. Então, Isabel arranjou trabalhos que ela podia fazer da cama ou da cadeira de rodas velha que Rodrigo havia consertado. Helena costurava, como a mãe. Consertava roupas rasgadas dos trabalhadores, fazia lençóis novos com retalhos velhos, bordava toalhas. "Minha mãe me ensinou", explicou ela, os dedos hábeis mesmo depois de anos parados. Disse que era importante ter sempre uma habilidade, algo que ninguém pudesse tirar de você. Isabel instalou Helena na varanda da frente nas manhãs ensolaradas. Ali, a irmã mais velha trabalhava com suas linhas e agulhas, enquanto Isabel cuidava dos afazeres da fazenda, mas sempre voltava para conversar, para tomar café juntas, para simplesmente estar perto. Os trabalhadores, inicialmente desconfiados, logo aceitaram Helena. Ela era gentil, agradecia cada pequeno favor, nunca reclamava. As mulheres dos agregados vinham visitá-la, trazendo filhos pequenos para ela conhecer. Helena, que nunca tivera filhos próprios, segurava os bebês com uma ternura que fazia Isabel perceber o quanto ela havia perdido na vida. "Você queria ter filhos?" perguntou Isabel certa tarde, sentadas na varanda vendo o pôr do sol. "Sim", disse Helena simplesmente. "Sempre quis. Mas como? Sozinha, pobre, filha de mãe solteira? Nenhum homem decente me quis. E os indecentes? Bem, minha mãe já tinha sofrido o suficiente por amar o homem errado. Não ia repetir o erro. Eu também queria", admitiu Isabel, "mas meu pai afastava todos os pretendentes. Com o tempo, parei de esperar. Fomos roubadas", disse Helena, mas sua voz não tinha amargura, apenas constatação. "Ele nos roubou minha infância, sua juventude, nossas chances de ser felizes. Mas agora temos uma a outra", disse Isabel. "É tarde, mas temos." Helena pegou a mão da irmã.
Nunca é tarde demais para a família. As notícias da irmã perdida de Isabel Ferreira se espalharam por Santa Luzia do Cerrado como fogo em capim seco. As mulheres fofocavam na missa, os homens comentavam na venda. Uma filha bastarda do velho Joaquim Ferreira, escondida por mais de 60 anos, agora morando na fazenda e herdando metade dos bens. Era o tipo de escândalo que uma vila pequena levava meses para digerir. Alguns eram simpáticos, mandando recados de boas-vindas, oferecendo ajuda. Mas outros eram cruéis. Diziam que Helena era uma impostora atrás de dinheiro, que Isabel era ingênua por acreditar nela, que aquilo não ia dar certo. O padre Sebastião foi o pior. Um homem magro de 60 anos, rosto duro como pedra, ele apareceu na fazenda 3 meses depois da chegada de Helena. Isabel o recebeu na sala de pé, sem oferecer assento. Padre, disse ela, a voz fria. Isabel, respondeu ele, igualmente gélido. Vim falar sobre sua situação. Não tenho situação nenhuma. Tem sim. Está morando com uma mulher de origem duvidosa, filha de uma pecadora, produto de fornicação. Isso é uma afronta a Deus e à memória de seu pai. Isabel sentiu a raiva ferver. Essa mulher é minha irmã. E meu pai foi quem pecou, não ela. Não a mãe dela. Eles foram as vítimas. Ela está aqui pelo dinheiro, insistiu o padre. Vai roubar o que é seu por direito. O que é dela por direito, corrigiu Isabel. E mesmo que não fosse, ela ficaria. Porque é minha irmã e está sozinha no mundo. Não vou abandoná-la como meu pai fez. O padre estreitou os olhos. Você está cometendo um erro. A vila inteira está falando. Sua reputação está sendo destruída. Minha reputação! Isabel soltou uma risada sem humor. Sou uma mulher de 53 anos que nunca se casou, que trabalha como homem, que não tem filhos. Que reputação eu tenho a perder? Você ainda é uma ferreira. Isso significa algo. Ela também é uma ferreira, disse Isabel, a voz baixa, mas perigosa. E se o senhor ou qualquer pessoa desta vila tiver problema com isso, não são bem-vindos nesta casa. Incluindo para missa, para batizado, para casamento, para qualquer coisa. Agora, por favor, se retire. O padre saiu enfurecido. No domingo seguinte, deu um sermão sobre bastardos, sobre pecado, sobre mulheres que desrespeitavam a ordem natural das coisas. Metade da congregação olhava para o banco vazio onde Isabel costumava sentar. Ela não voltou à igreja e não precisou, porque descobriu que não precisava da aprovação daquela gente para ser feliz. O advogado Mendes finalmente conseguiu toda a documentação necessária. Helena era oficialmente reconhecida como filha de Joaquim Ferreira e herdeira de metade de seus bens. Ele sugeriu vender a fazenda e dividir o dinheiro. Mas Isabel tinha outra ideia. E se não vendermos? Disse ela sentada no escritório do advogado, Helena ao lado em sua cadeira de rodas. Como assim? A fazenda está caindo aos pedaços, mas ainda tem potencial. Ainda tem terra boa, água, trabalhadores. E se tentarmos recuperá-la? O advogado duvidou. Com que recursos? A propriedade está endividada. Com o dinheiro da herança de Helena, disse Isabel. Dividimos tudo igualmente, mas em vez de pegar o dinheiro e cada uma ir para seu canto, investimos na fazenda, juntas. Helena olhou para a irmã surpresa. Você quer que eu fique? Claro que quero, disse Isabel. Aquela casa é sua. Eu sou sua. Não vou deixá-la ir embora agora. O advogado alertou sobre os riscos, a idade delas, a condição de Helena, o estado da propriedade. Mas Isabel estava decidida. E para sua surpresa, Helena também. Nunca tive nada meu, disse Helena. Nunca tive um lugar para chamar de casa. Se há uma chance, mesmo pequena, de ter isso antes de morrer, eu quero tentar. Então tentaram. Usaram parte da herança para pagar as dívidas mais urgentes. Contrataram mais trabalhadores, compraram gado novo, consertaram as cercas, reformaram a casa. Isabel trabalhava do amanhecer ao anoitecer, mas agora com propósito renovado. Não estava mais apenas sobrevivendo. Estava construindo algo com sua irmã.
Helena ajudava no que podia, fazia as contas da fazenda, uma habilidade que aprendera em seus anos de professora. Administrava os trabalhadores, resolvia conflitos, dava conselhos. Os homens, inicialmente relutantes em receber ordens de uma mulher paralisada, logo perceberam que ela era justa e esperta. As duas se tornaram uma equipe perfeita. Isabel era a força física, Helena era a mente estratégica. Juntas começaram lentamente a tirar a fazenda Santa Rita da ruína. Foi um ano depois da chegada de Helena que aconteceu algo inesperado. Um tropeiro passou pela fazenda vendendo mercadorias. Era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, rosto queimado de sol, mas olhos gentis. Helena estava na varanda, como sempre, costurando. O tropeiro parou para pedir água. Isabel o atendeu, mas ele ficou olhando para Helena. "A senhora costura muito bem", disse ele, observando o trabalho dela. "Obrigada", respondeu Helena, surpresa com a atenção. "Minha esposa costurava assim. Ela morreu há 5 anos. Sinto muito." Eles conversaram por alguns minutos. O tropeiro se chamava Vicente. Percorria aquela região há 40 anos, desde jovem. Tinha filhos adultos, netos, mas vivia sozinho na estrada. "Deve ser solitário", disse Helena. "É", admitiu ele, "mas não sei viver de outro jeito." Vicente começou a passar pela fazenda toda vez que fazia aquela rota a cada 3 meses. Sempre encontrava uma desculpa para conversar com Helena. Trazia linhas de cores diferentes, tecidos bonitos, pequenos presentes. Isabel observava com interesse crescente. Havia algo se desenvolvendo ali, algo que ela nunca esperou ver. Helena, com 63 anos, paralisada, estava sendo cortejada. "Ele gosta de você", disse Isabel uma noite. "Não seja tola", respondeu Helena, mas suas bochechas coraram. "Gosta sim, e você gosta dele." Helena ficou quieta por um momento. "Mesmo que goste, o que importa? Eu não posso ser esposa de ninguém, não posso andar, não posso ter filhos, não posso fazer nada que uma esposa deve fazer. Ele tem 60 anos e vive sozinho na estrada", disse Isabel gentilmente. "Não acho que ele está procurando alguém para ter filhos. Acho que ele só quer companhia, alguém para conversar, para dividir os dias, e você também merece isso." Na visita seguinte de Vicente, ele pediu permissão a Isabel para falar a sós com Helena. Isabel concordou e deixou os dois na varanda. Vicente se ajoelhou na frente da cadeira de rodas de Helena, pegando suas mãos. "Helena", disse ele, a voz rouca de emoção, "eu sei que sou velho, que sou pobre, que vivo na estrada, mas eu gostaria de parar de viver sozinho, gostaria de ter uma casa, um lugar para voltar, e gostaria que esse lugar fosse com você." "Vicente, eu não posso", começou Helena. "Eu sei que você não anda", interrompeu ele. "Eu sei que tem limitações, não me importo. Você é a mulher mais interessante, mais inteligente, mais gentil que já conheci. Passa os dias fazendo coisas bonitas com suas mãos, sempre tem uma palavra boa para todo mundo, sempre está sorrindo, mesmo tendo passado por tanta coisa ruim. Eu a admiro e eu a amo." Helena começou a chorar. "Mas eu não posso ser uma esposa de verdade." "Você já é", disse Vicente. "É só aceitar." Helena olhou para Isabel, que assistia da janela da sala. Sua irmã mais nova assentiu, sorrindo com lágrimas nos olhos. "Sim", sussurrou Helena. "Aceito." O casamento foi pequeno, realizado na própria fazenda, já que Helena não poderia ir até a igreja e o padre se recusava a vir. Um juiz de paz de uma vila vizinha oficiou a cerimônia na varanda com os trabalhadores e suas famílias como testemunhas. Helena usava um vestido branco simples que ela mesma havia costurado, flores brancas nos cabelos. Vicente estava com seu melhor terno, velho mas limpo, os cabelos penteados para trás. Quando ele a beijou, todos aplaudiram. Isabel chorou abertamente, sem vergonha. Sua irmã, que passou mais de 60 anos sozinha, finalmente tinha alguém. Vicente vendeu seus animais de carga e suas mercadorias. Usou o dinheiro para construir um pequeno casebre nos fundos da casa grande, um lugar só deles.
Não era muito, mas era deles. Ele encontrou trabalho na fazenda, ajudando com o gado e os cavalos. E toda noite voltava para casa, para a esposa que o esperava. Isabel os via sentados do lado de fora do casebre no fim da tarde, conversando baixo, rindo juntos, e se sentia feliz de um jeito que nunca imaginou ser possível. 2 anos se passaram. A fazenda Santa Rita não voltou a ser o que foi no seu auge, mas estava estável, produtiva, digna. As dívidas haviam sido pagas, os pastos estavam limpos, o gado era saudável. A casa grande tinha sido reformada, as paredes pintadas, os telhados consertados. Isabel tinha 55 anos agora, Helena, 65, Vicente, 62. Eles formavam uma família estranha, improvisada, mas genuína. Foi em uma tarde de novembro, quase no dia de finados, que chegou uma carta. O carteiro a entregou a Isabel, que reconheceu imediatamente o timbre no envelope. Era do convento de São João del Rei. Abriu com dedos trêmulos. A carta era breve. Cara senhora Ferreira, escrevemos para informar que encontramos, nos pertences pessoais de sua falecida mãe, Rosa Helena da Silva, mantidos em nosso depósito, um diário que pode ser de interesse seu e de sua irmã. Se desejarem buscá-lo, estará à disposição. Isabel mostrou a carta a Helena. As duas se entreolharam. O diário da sua mãe, disse Isabel. Nossa mãe, corrigiu Helena suavemente. Rosa pode não ter me dado a luz, mas foi mãe de ambas à sua maneira. Criou-me com amor que sobrava, amor que deveria ter sido dividido com você. Foram juntas a São João del Rei, Vicente dirigindo a carroça. O diário era um livro pequeno, de capa de couro gasta, páginas amareladas. Naquela noite, na sala da casa grande, com uma lamparina acesa, Helena leu o diário em voz alta. Isabel, Vicente e alguns dos trabalhadores mais antigos ouviram em silêncio. Rosa escrevera sobre seu amor por Joaquim, sobre a gravidez, sobre o abandono, mas também sobre Helena, sobre cada momento de sua vida. As primeiras palavras, os primeiros passos, as conquistas, os medos, as alegrias. Escrevera sobre trabalhar dia e noite para dar o melhor que podia à filha, sobre nunca se arrepender de tê-la, nem por um segundo. E na última página, escrita poucos dias antes de morrer, estava uma mensagem direta para Helena. Minha filha querida, se você está lendo isto, é porque já parti. Não tenha tristeza. Tive uma vida dura, mas cheia de amor por você. Você foi minha alegria, minha razão de acordar todo dia. Nunca se culpe por não ter tido pai. Foi escolha dele, não sua. Você é perfeita. Sempre foi. E onde eu estiver, estarei orgulhosa da mulher que se tornou. Com todo amor, sua mãe, Rosa. Quando Helena terminou de ler, estava chorando. Isabel também. Vicente passou o braço pelos ombros de sua esposa, confortando-a. Ela te amava tanto, disse Isabel. E com razão. Você é incrível, Helena. Nós duas somos, respondeu Helena, pegando a mão da irmã. Sobrevivemos a um homem que não nos quis e encontramos uma a outra no fim. Isso é mais do que muita gente tem. Mais 10 anos se passaram. A fazenda Santa Rita prosperou modestamente. Não era rica, mas era sustentável, e isso era suficiente. Isabel tinha 65 anos. Seus cabelos eram completamente brancos. Seu corpo doía nas manhãs frias. Suas mãos calejadas mal conseguiam segurar ferramentas pesadas. Mas ela era feliz de um modo profundo e tranquilo. Helena tinha 75 anos. Sua saúde se deteriorara nos últimos anos. Passava a maior parte do tempo na cama, mas sempre sorrindo quando Isabel entrava no quarto. Vicente, com 72 anos, nunca saía do lado dela. Era uma tarde de outono, o céu limpo e azul, quando Helena chamou Isabel para seu quarto. Sente aqui, disse ela batendo na cama ao lado. Isabel obedeceu. Estou cansada, disse Helena simplesmente. Muito cansada. Eu sei, disse Isabel segurando sua mão, mas estou feliz. Você sabe disso? Sei.
Quando estava naquele asilo, eu rezava todo dia para morrer, confessou Helena. Não via sentido em continuar. 62 anos de solidão, de luta, de ser esquecida. Achei que Deus tinha me abandonado. Mas não tinha, disse Isabel. Não, ele só estava esperando o momento certo, esperando nosso pai morrer para que seu segredo viesse à tona, esperando você me encontrar. Os últimos 13 anos foram os melhores da minha vida, Isabel. Tive uma irmã, uma casa, um marido. Tive tudo que sempre quis e achei que nunca teria. Eu também, disse Isabel, as lágrimas escorrendo. Você me salvou tanto quanto eu salvei você. Promete uma coisa? Qualquer coisa. Cuide do Vicente quando eu partir. Ele vai ficar perdido. Prometo. E você promete que vai descansar em paz, sabendo que foi amada. Prometo. Helena morreu 3 dias depois, dormindo, com Vicente segurando uma mão e Isabel segurando a outra. Foi enterrada no pequeno cemitério de Santa Luzia do Cerrado, ao lado do túmulo de Joaquim e Benedita. Isabel mandou fazer uma lápide simples, mas clara. Helena Rosa da Silva Ferreira, 1880-1955. Filha amada, irmã querida, esposa devotada. Finalmente em casa. Isabel viveu mais 8 anos. Cuidou de Vicente, que definhou sem Helena, morrendo 2 anos depois. Continuou administrando a fazenda com a ajuda dos trabalhadores mais jovens. Nunca se casou, nunca quis. Tinha tido o que precisava. Uma irmã, uma família, um propósito. Quando morreu, aos 73 anos, deixou a fazenda em testamento para as famílias dos trabalhadores que haviam ficado leais todos aqueles anos. Pediu para ser enterrada ao lado de Helena. A vila inteira compareceu ao funeral, mesmo aqueles que a haviam julgado, porque no fim todos reconheciam. Isabel Ferreira tinha sido uma mulher de honra, que fizera o que era certo mesmo quando era difícil. E assim termina a comovente história de Isabel e Helena, 2 irmãs que a vida separou por mais de 60 anos, mas que o destino uniu no tempo exato. 2 mulheres que provaram que família não é apenas quem te cria, mas quem escolhe ficar ao seu lado. Você já descobriu algo sobre sua família que mudou completamente o que você pensava sobre o passado? Já precisou fazer uma escolha difícil entre o que era esperado e o que era certo? Se essa história te emocionou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precisa saber que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para encontrar família. E me conta nos comentários, você teria tido a coragem de Isabel de buscar uma irmã desconhecida? O que você teria feito no lugar dela? Já tem um novo vídeo te esperando, com outra história real emocionante do Brasil de antigamente. Clica aqui e vem comigo nessa próxima jornada. Até a próxima história. E lembre-se, as melhores conexões da vida às vezes chegam quando menos esperamos. E nunca é tarde demais para ser feliz. Um abraço.